Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar a nossa leitura da carta de Santo Inácio de Antioquia. Morreu no ano 110, no ano 107 escreveu essas cartas. Ele deixou 7 cartas. Estamos trabalhando a carta aos Efésios. Este é o nosso segundo encontro. A carta aos Efésios, do segundo encontro. E paramos no capítulo 2, onde Santo Inácio nos diz: quanto a Burrus, meu companheiro de serviço, e vosso diácono bendito, em todas as coisas, segundo o coração de Deus. Pediria que continue ao meu lado, para a honra vossa e de vosso bispo. Ele pede a companhia de Burrus, que é um diácono da igreja de Éfeso. Mas também Crocos, digno de Deus e de vós, a quem acolhi como prova de vosso amor. Confortou-me ele de toda a sorte, como também o Pai de Jesus Cristo lhe há de dar conforto. Junto com Onésimo, Burrus, Euplos e Fronton, pois em suas pessoas vi a todos vós na caridade. Isso aqui são todos membros da igreja de Éfeso. E a gente pode olhar que a delegação da igreja de Éfeso, que vem confortar Inácio, prisioneiro, ele está na cidade de Esmirna, então eles se deslocaram de Éfeso a Esmirna, E essa delegação era composta do bispo de Éfeso, Onésimo, o diácono da cidade de Éfeso, Burrus, e dos leigos, Crocos, Euplos e Fronton. Todos eles, essa delegação, todos eles representavam a igreja de Éfeso, junto a Inácio, lá na cidade de Esmirna. Gostaria de merecer a graça de alegrar-me convosco em tudo. Bem, por isso é que convém glorificar de toda sorte a Jesus Cristo, que vos tem glorificado. Então, sempre essa atitude de estar em agradecimento, em louvor a Deus, e ele louva a Deus pela comunidade, e a comunidade já possui a graça de Jesus Cristo, que tem glorificado essa comunidade. Nós vamos ver sempre para a unidade. Para que reunidos em uma só submissão, isto é, todos reunidos, a igreja deve trabalhar pela unidade, a igreja deve crescer na unidade, a igreja deve manifestar uma epifania da unidade. Uma igreja dividida, ela perdeu toda a realidade divina, no sentido de que ela perdeu o caráter da unidade. Para Inácio, a unidade de Deus vem expressa na pessoa do bispo, que forma na igreja a unidade, a igreja visível é a unidade. Rompe-se essa unidade, rompe-se também a unidade divina. E ele diz, para que, reunidos em uma só submissão, sujeitas ao bispo e ao presbitério, então o presbitério é aquele que auxilia ao bispo, vos santifiqueis em todas as coisas. Capítulo 3. Não vos dou ordens como se fora alguém. Inácio está dizendo à comunidade de Éfeso, eu não estou aqui para dar ordem a vocês. Mesmo que carregue os grilhões pelo nome, mesmo que esteja preso pelo nome de Jesus.
isso ele não vai usar desta autoridade para falar à igreja de Éfeso. Pois agora é que começo a instruir-me e vos falo como a meus condiscípulos. Então ele fala como cristão. Ele fala como pessoa que participa da mesma fé, na simplicidade e na humildade de Inácio. Eu, de fato, deveria ser ungido. Essa expressão, dever ser ungido, nós vemos, são imagens que se completam. A imagem da instrução e a imagem da unção. Inácio é discípulo de Cristo, ungido. E gostaria de recomeçar com os Efésios a sua formação mais perfeita. É ungido porque todo lutador que entra no anfiteatro o faz a unção para lutar. Inácio se vê entrar na arena como atleta para ser martirizado. Sua disposição será toda baseada em motivações superiores, no auxílio espiritual. Então, os atletas ungiam para poder lutar. É por isso que na igreja, no século II em diante, mas no final do século II, nós vemos já a presença, no metade do século II nós já vemos a presença de dois óleos. O óleo, primeiro chamados catecúmenos, que significa esta luta que o cristão deve ter diante de todas as adversidades contrárias ao reino. Ele é um atleta que luta. Essa imagem é uma imagem paulina, São Paulo, né? Mas, ao mesmo tempo, esse cristão é aquele que também traz a unção no pós-batismo, que é a unção do crisma. Ele é ungido, por isso chamado cristão, ungido. Então, ele diz que ele deveria recomeçar todo o processo para se tornar verdadeiro cristão. Então, ele deveria ser ungido, a unção antes do batismo, os catecúmenos, por vós, e essa unção é feita com fé, exortações, paciência, grandeza d'alma. Mas desde que a caridade não me permite calar-me sobre vós, tomei a dianteira de exortar-vos a correr de acordo com o pensamento de Deus. Pois Jesus Cristo, nossa vida. Olha que beleza essa profissão de fé. Jesus Cristo é nossa vida. Santo Inácio, no ano 107, faz uma afirmação para a comunidade cristã. A nossa vida é Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, nossa vida, é inseparável. Ele é o pensamento do Pai. É a realidade pelo qual o Pai age no mundo. Como, por sua vez, os bispos, aqui uma analogia, uma comparação, estabelecidos até os confins da terra, estão no pensamento de Jesus Cristo. Como Jesus está no pensamento do Pai, e é o pensamento do Pai, assim os bispos estão no pensamento de Jesus Cristo. Capítulo 4. Segue daí que nos convém avançar junto. Então, é um crescimento juntos. O pessoal da comunidade de Éfeso e também Inácio. De acordo com o pensamento do bispo, manter sempre a unidade com o bispo, como, aliás, fazeis. É uma realidade já vivida pela comunidade de Éfeso. Pois vosso presbitério, digno de tão boa reputação, então a questão dos presbíteros, unidos ao bispos, tem boa reputação, digno que é de Deus. Então, diz, sintoniza com o bispo como cordas com a cítara. Então, ele faz uma imagem da cítara, que deve ter as cordas bem afinadas para poder tocar uma música com sintonia. Assim também, o presbitério
deve de estar sempre em sintonia com o bispo. E essa imagem de que o presbitério e o bispo, juntos, né, devem então se tornar esta harmonia, né, essa sintonia, esta unidade da igreja. Por isso, no acorde de vossos sentimentos, tudo aquilo que dá sentido à vida da comunidade e essa unidade com Cristo, e a vossa caridade harmoniosa, falando ainda essa realidade da composição da música pela cítara, né? Jesus Cristo é que é cantado. Todos os acordes, todas as notas, todas são chamados a cantar uma única melodia, isto é, a Jesus Cristo. É Ele que deve ser cantado, é Ele que faz a unidade do acorde da música. Mas também, um por um, cada um também, chegais a formar um coro. Então, nós, unidos, formamos esse coro para cantardes juntos em harmonia, acertando o tom de Deus na unidade. A música, que para poder ter harmonia, gera unidade. Assim também a comunidade deve estar unida a Deus. E ao tom da unidade, possamos cantar em uníssono por Jesus ao Pai. Então, Jesus é aquele que nos conduz ao Pai, Jesus é aquele que, quando nós cantamos na unidade em Cristo Jesus, nessa forma harmoniosa em Jesus que é cantado, nós então estamos cantando também ao Pai, de Jesus ao Pai, a fim de que vos escute e reconheça pelas vossas boas obras que sois membros de seu Filho. É o discernimento que se tem. Vale assim a pena viver em unidade intangível, para que toda hora também participeis de Deus. Então, Inácio sempre nas cartas vai falar da necessidade dessa unidade. A igreja não pode estar dividida. Pode ser, talvez, que o pensamento do bispo não corresponda à sua expectativa, mas não se deve em jamais momento romper essa unidade com o bispo, porque essa realidade é que dá sentido a todo o viver da igreja, que a igreja deve trabalhar para a unidade. E nós devemos viver em unidade. Nós não podemos romper essa unidade, porque o rompimento dessa unidade significa também que nós rompemos a unidade divina. Capítulo 5. Pois, se em tão curto lapso de tempo tive tal intimidade com o vosso bispo, não em sentido humano, mas espiritual, quanto mais devo felicitar-vos por estardes tão profundamente ligados a ele como a igreja a Jesus Cristo. Como a igreja está unida a Jesus Cristo, o corpo está unido a Cristo, inseparavelmente, também ele está louvando a igreja de Éfeso, que tem essa unidade da comunidade com seu bispo, uma unidade inseparável. E como Jesus Cristo ao Pai. Então, a unidade da igreja com Cristo expressa a unidade, né, de Cristo ao Pai. Há uma realidade inseparável, né, de unidade entre o Pai e o Filho, mas também entre a comunidade e Jesus Cristo. E essa expressão da unidade com Jesus Cristo é feita também através da vivência numa igreja da expressão da unidade com o bispo, para que todas as coisas estejam em sintonia na unidade. Não se iluda, ninguém. Aqui um alerta dele. Se não se encontrar no interior do recinto do altar, então, quem não participa da Eucaristia, quem não se reúne na Eucaristia, presidida pelo bispo, no caso, depois nós vamos ver também pelo presbítero, que é delegado seu. Então ele diz, não se iluda ninguém.
se não se encontrar no interior do recinto do altar, aqui se fala de altar, não de mesa, é um altar de sacrifício, né? Ver-se-á privado do pão de Deus, isto é, da Eucaristia, que é o próprio Jesus Cristo, que é o pão de Deus. Então, é necessário que a comunidade participe da Eucaristia, porque ao participar da Eucaristia, ela está participando do pão de Deus. Vede, se a oração de 1 e 2 possui tal força, citação que é tirada do Evangelho, quanto mais, então, a do bispo e de toda a igreja. Então, o bispo expressa essa realidade mais sagrada e visível, porque ela toda também está centrada na celebração da Eucaristia, né? Aquele que não vem à reunião comum, isto é, aquele que não participa da celebração da Eucaristia, já se revela como uma pessoa orgulhosa e se julgou a si próprio, pois está escrito: Deus se opõe aos orgulhosos, né? Essa é uma citação de Provérbios 3:34 e também Tiago, capítulo 4, versículo 6. Por conseguinte, cuidemo-nos de não nos opormos ao bispo, para estarmos submissos a Deus. É sempre essa tentativa de buscar a unidade. Infelizmente, essa unidade tão ameaçada, né, porque cada um é dono da sua própria verdade, ele é o salvador da igreja, ele tem a verdade, e não é capaz de entrar em diálogo e capaz de reconhecer e reconstruir essa unidade. Capítulo 6. E quanto mais alguém percebe que o bispo se cala, mais o respeite. Pois aquele a quem o dono da casa delega para a administração, então, o dono da casa, Jesus Cristo, delega para a administração, isto é, o bispo. A palavra bispo significa supervisor, episcopo, aquele que vê por cima, o administrador. É preciso que o recebamos, esse administrador, como receberíamos ao que o enviou, isto é, o dono da casa. Torna-se, pois, evidente que se deve olhar para o bispo como ao próprio Senhor. Ver no rosto do bispo a figura do próprio Jesus. De fato, porém, o mesmo Onésimo exalta a vossa boa disciplina em Deus, dizendo que viveis todos conforme a verdade e que entre vós não há heresia que chegue a tomar pé. Então são todos fiéis à doutrina, à fé, àquilo que receberam dos apóstolos. Antes, pelo contrário, a ninguém mais prestais ouvidos, a não ser a Jesus Cristo, que fala na verdade. Então, Jesus sempre é a nossa centralidade daquilo que acreditamos. Vamos ver o capítulo 7. Depois, nós vamos continuar no próximo encontro, do capítulo 8 em diante. Capítulo 7. Há os que costumam, por um ardil pernicioso, então alguém que vai fermentar destrutivamente a comunidade, servir-se por toda parte do nome, mas praticam coisas indignas de Deus. Como podemos entender que uma pessoa diz que é cristã, mas sua atitude se opõe a isto? Há um hiato aqui que deve ser resolvido, que deve ser trabalhado, não só como a unidade da igreja como um todo, mas também como as pessoas que muitas vezes se arvoram em si um direito que elas não têm, né? Por isso se fala que é um ardil pernicioso. Falam no nome, mas suas práticas são indignas do próprio Deus que eles pronunciam e acreditam. A estes evitareis como animais selvagens. Não entrar em contato, são pessoas, animais perigosos, são seres perigosos. São realmente cães raivosos, isto é, selvagens, que mordem traiçoeiramente, sempre procurando a oportunidade para poder semear a dúvida, para minar a unidade
e as convicções das pessoas. É preciso precaver-vos de suas mordeduras difíceis de curar, porque elas trazem um veneno. Um é o médico. Então agora vem uma expressão de Jesus, sabe? Bonito. Jesus é o médico. Ele, lembrando sempre que ele diz, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os enfermos. Ele se apresenta como médico. Um é o médico, em carne e espírito. Na natureza humana, nasci na natureza humana, carne, da natureza divina, espírito. Gerado e não gerado. Gerado por Maria, na natureza humana, não gerado porque ele é um ser divino, né? Aparecendo na carne como Deus. Então, ele aparece na carne como Deus. A carne, na realidade da carne, esconde a divindade. Ele aparece na carne, nós vemos a visibilidade humana de Jesus, mas é Deus que está ali presente. Na morte da cruz, diz Santo Inácio de Antioquia, vida verdadeira. A morte que traz vida. Né? Na morte se revela a vida verdadeira em Cristo. Tanto de Maria como de Deus. Então, ele é tanto de Maria quanto de Deus. Primeiro capaz de sofrer, porque ele foi concebido por Maria num corpo passivo de morte. Maria gerou o Filho eterno de Deus, deu-lhe uma humanidade passiva de morte. Depois, impassível, isto é, na ressurreição, ele venceu a morte e ressuscita com um corpo não mais passivo de morte, um corpo impassível. Depois, impassível, Jesus Cristo, Senhor nosso. Depois nós vamos continuar a partir do capítulo 8. Nós possamos meditar e trabalhar, sermos instrumentos nesse mundo de divisão, de mentiras, de intrigas, onde se coloca tantas dúvidas. A igreja deve procurar a unidade, trabalhar a unidade, porque não se pode viver a fé em Cristo sem trabalhar a unidade da igreja. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.